Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, partilhar uma mensagem poderosa, uma mensagem perigosa que o Espírito do Senhor Jesus me iluminou durante a semana. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que essa mensagem que o Espírito do Senhor me iluminou, que é para eu partilhar com vocês neste último semana do 11º mês, do penúltimo mês do mês de novembro do ano 2023. Novembro de 2023. Uma mensagem que não se toca muito nesse assunto, até por falta de ignorância da parte de muitas pessoas sobre o assunto. O Espírito Santo, ele me deu essa mensagem que é para alertar vocês sobre a gravidade ou sobre a inconsciência sobre o adversário da igreja cristã. Se o Espírito do Senhor iluminar, falar contigo neste dia de hoje, não hesite, meu amigo, minha amiga, em partilhar, em arrancar tudo quanto entendimento, mas porque o nome que tem que ser exaltado, conforme eu digo sempre, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer a oração, vamos ouvir essa mensagem poderosa que o Espírito de Deus tem para nós neste dia, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, vou fazer a oração. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida, pela graça, pelo privilégio que o Senhor me concede, Espírito Santo de Deus, de estar em um momento singular para poder ser um instrumento nas tuas mãos, Santo Deus, para partilhar aquilo que o Senhor iluminou o meu espírito, que as pessoas não têm feito atenção por falta de conhecimento. Mas eu te louvo, Santo Deus, porque o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, tanto daqueles que te amam como também daqueles que te aborrecem. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Espírito Santo de Deus, toma a direção dessa pregação, destes minutos que o Senhor irá de falar por intermédio de mim. Santo Deus, que seja o Senhor a falar por intermédio de mim. Tudo o que eu desejo neste dia, Santo Deus, é que a minha matéria humana ela seja reduzida a pó e que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está sobre vós falará ao vosso respeito e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Toma a direção desta mensagem, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta mensagem, que é uma série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, está em 5 textos da Antiga Aliança. Os primeiros 4 que vamos ouvir, que Deus tem para nós, está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, desculpa, capítulo de número 14, glória a Deus, e versículo de número 12, 13, 14 e 15, diz o texto sagrado: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que derrubava as nações. 13. Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo serás precipitado para o Sheol, no mais profundo do abismo. E o quinto e último texto que vamos
ler para esta mensagem está no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 15. Diz o texto sagrado: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para este dia, o tema da mensagem que Deus iluminou o meu espírito, que é uma série de temas, é sobre Satanás, as suas características, as suas origens e os seus nomes. Para este dia, vamos falar sobre a primeira parte, Lúcifer. A palavra Lúcifer, ela significa aquele que é portador da luz, ou aquele que é cheio de luz. Nós lemos na palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, versículo 15, Deus, através de Ezequiel, nos dá umas características de como era esse ser. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo número 15, Deus fala através de Ezequiel, dizendo o seguinte, que tu eras perfeito em teus caminhos no dia em que foste criado. Sendo assim, missionário, quem era Lúcifer? Lúcifer era uma das criaturas mais perfeitas, mais formosas que Deus havia criado antes da criação do homem. Deus cria um ser tão belo, tão formoso, tão perfeito, que a palavra de Deus declara que era o ser que Deus havia criado, e ele era o anjo, ele era querubim ungido, o anjo mais precioso, mais poderoso, mais carismático que Deus havia criado. E Deus havia dado tanto privilégio para esse anjo, que no capítulo 28 de Ezequiel diz que Deus, quando ele criou Lúcifer, Deus deu para ele a terra, o Éden, porque a palavra de Deus no capítulo 28, versículo 2 de Ezequiel, fala que Deus deu o Éden para Lúcifer, e ele habitava, ele andava no Éden, no caminho, no Éden, no jardim de Deus. Ele era coberto de pedras preciosas, de jaspes, onix e outras demais, até que no versículo 12 de Isaías capítulo 14, diz que: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubado na terra, tu que dominava as nações. O que aconteceu, missionário? Esse anjo era tão perfeito, até porque antes da queda de Lúcifer, se eu e você quiséssemos perguntar para Deus, fôssemos para a eternidade antes da criação, e poderíamos dizer, porque a palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, fala que chama Lúcifer de sinete, aferidor de beleza e de formosura. O que é isso, missionário? Se eu e você voltássemos para a eternidade antes da queda desse ser e perguntássemos para Deus: Deus, mostra-me aqui no teu reino um exemplo de beleza, um exemplo de formosura, Deus poderia dizer de perfeição, Deus poderia dizer para mim e para você: olhe para Lúcifer, porque ele é chamado de afinete, aferidor de medida, ou seja, a criatura mais perfeita, uma das criaturas mais perfeitas que Deus havia criado antes da queda. Mas o que aconteceu, missionário? No versículo 13, 14 e 15 diz que tu dizes no seu coração: eu subirei aos céus, acima do trono de Deus eu erguerei o meu trono, me assentarei na assembleia, no lugar mais alto do santo. E no versículo 14 diz que eu subirei aos céus e serei semelhante, me assentarei no ponto mais alto e serei semelhante ao Altíssimo. Ele se rebelou, ele se deixou corromper. Esse que Ezequiel fala que eras perfeito nos teus caminhos, no dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele se corrompeu, ele queria usurpar
a glória de Deus. E no versículo 15 de Isaías capítulo 14 diz que: mas, contudo, tu serás lançado no Sheol, que significa inferno, no lugar mais fundo do abismo. Por que que ele se corrompeu? Ele queria ser maior do que Deus. Ele se rebelou contra Deus. O orgulho nasceu no seu coração. E Deus, ele lança essa criatura para um lugar mais fundo do abismo. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele declara o seguinte que: eu vi Satanás caindo dos céus em forma de um relâmpago. Missionário, o que é que originou a queda desse ser? Foi o orgulho. Ele queria usurpar o lugar que Deus nunca iria de partilhar com ninguém. Porque Isaías fala que, Deus falando através de Isaías, que a minha glória eu não darei a outra. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. E todas aquelas pessoas, inclusive Lúcifer, que tentam usurpar, o lugar dele será no lugar mais profundo do abismo. No caso de desculpa, Sheol. E no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, Cristo, ele fala dizendo o seguinte que: eu vi Satanás caindo dos céus em forma de um relâmpago. Sendo assim, missionário, o que significa a palavra Satanás? A palavra Satanás, ela significa adversário ou opositor. Essa palavra vem do hebraico Satã. E essa palavra, ela é referenciada em... Ela é mencionada no Antigo Testamento 56 vezes. E o nome Satanás, ele é dito em 9 livros do Antigo Testamento. Sendo assim, quais são os nomes? Porque Satanás, meu amigo, minha amiga, é um nome dito no hebraico, mas tem outros nomes que aquece ser, que é um personagem que se rebelou contra Deus, que era um dos anjos mais apreciado por Deus. Ele é mencionado, o nome Satanás, ele é mencionado 56 vezes no Antigo Testamento, mas tem outros nomes. Por exemplo, no Novo Testamento, Satanás, ele é chamado de diabo. Essa palavra diabo vem do latim diabolos, que significa acusador, difamador, caluniador. E não para por aí. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, João, ele fala sobre a antiga serpente, o dragão. Ou seja, a antiga serpente, fazendo referência no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12, 13, 14, que quando Satanás, ele usou a serpente, que é para tentar enganar a Eva. Tem Satanás, diabo, antiga serpente, e outro nome que João menciona é dragão. Dragão é aquele animal que tem cauda de serpente, que tem patas de leão, cauda de serpente, cauda de serpente e cauda de leão, patas de leão e cauda de serpente significa sagacidade e força. Satanás, ele tem sagacidade e força. E outro nome que a palavra de Deus que Cristo falou é o príncipe deste mundo, que está referenciado no Evangelho de João, no capítulo 13. Tem outro nome, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, chama ele de o Deus deste século. Outro nome referenciado a Satanás é Beelzebu, que significa o Senhor do inseto ou o Deus das moscas. Como também ele é chamado de enganador, tentador. Você vê que... E ele é chamado também de Belial. A palavra Belial significa perverso, indigno. Ou seja, Satanás, ele não tem dignidade. Ele é o ser mais perverso, mais mau que existe, que se transformou depois da sua queda. Como também ele é chamado de mentiroso, pai da mentira. E você vê, meu amigo, minha amiga, aqui, por ele usurpar a glória de Deus,
por ele ser um anjo tão carismático, que Deus ele havia colocado em Lúcifer o maior dom que encanta a todos os seres humanos, que é o dom da música. Ele era o maestro do coral do céu, ele era o anjo que palavras como aleluias, glória a Deus, foi esse ser que havia criado para Deus. E quando ele se rebelou contra Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, fala que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das miríades dos céus. Você vê que ele era um anjo tão carismático que na sua queda, ele arrastou uma boa parte, que é a terça parte dos anjos. O carisma dele fez com que uma terça parte dos anjos seguissem a ele, porque ele era uma das criaturas mais perfeitas que Deus criou. E sobre as características de Satanás, meu amigo, minha amiga, Satanás, se você não sabia, é um personagem. Você vê que no livro de Gênesis capítulo 3 diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus havia criado. Sabe o que significa a palavra sagacidade? Inteligência, habilidade. Satanás, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, é um ser, é uma criatura extremamente inteligente. Ele é inteligente e ele perdeu a sua glória, a sua formosura, quando ele se rebelou contra Deus, porque Deus ele arrancou as patentes para ele. Mas ele não perdeu a sagacidade, ele não perdeu a sua força e ele não perdeu o seu poder. E nós vimos que na palavra de Deus, homens espirituais se encontraram inúmeras vezes com Satanás, e se eles não fossem homens de oração, não poderiam conseguir vencer. E você vê que para esta primeira parte, meu amigo, minha amiga, você vê que falar sobre Satanás, sobre esse personagem, é um tema que as pessoas têm medo de tocar, porque as pessoas não conhecem o adversário da vida cristã. E você vê que as pessoas, elas quando falam de Satanás, elas falam com sentimento de medo. Mas você vê que a vontade de Deus é que o povo de Deus tenha o conhecimento. Porque Cristo ele falou que maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Mas pelas pessoas não conhecerem a Deus, não conhecerem a palavra de Deus, elas têm sido dominadas por esse ser, que era uma das criaturas mais perfeitas que Deus ele havia criado. Você vê que ele pecou em um corpo glorificado. E por ele pecar em um corpo glorificado, se rebelar contra Deus, ele perdeu a sua glória, ele perdeu o seu brilho, ele perdeu a sua formosura, mas ele não perdeu a sua força e ele não perdeu o seu poder, porque se ele tivesse perdido a sua força e o seu poder, Cristo não poderia definir ele como príncipe deste mundo, como também o apóstolo Paulo não poderia definir Satanás como o Deus deste século. Para esta primeira parte, meu amigo, minha amiga, Deus ele me deu essa mensagem, essa série de mensagens, porque tem muitas partes que o Espírito irá de me iluminar durante as semanas, que o adversário da igreja cristã é um adversário que tem força, que tem poder, que tem força, que tem sagacidade. Você vê que quando Satanás ele levou Eva a pecar, o homem e a mulher a pecar, Deus ele declarou no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este, falando do filho da mulher, ferirá a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vê que Deus ele disse que Satanás vai ferir o calcanhar do filho da mulher. O que é isso, missionário? Você vê que na morte de Cristo, Satanás ele feriu o calcanhar do filho da mulher. É para você ver que é um ser que Deus criou, que hoje se tornou adversário da igreja cristã.
E Deus, Ele quer que os seus filhos aprendam a vencer essa adversário. Mas você vai conseguir enfrentar Satanás, vencer esse espírito, esse personagem, se você não tiver o conhecimento necessário que a palavra de Deus, ela quer que você tenha. Porque as suas, se você não sabe, as suas, elas são ignorantes no que diz respeito à doutrina de Satanás. Mas Deus, Ele quer que você tenha o conhecimento através dessas séries de mensagens que o Espírito irá me levar a partilhar com vocês em várias semanas sobre Satanás e as suas características. Hoje vimos as suas origens, que a parte 1 que sobre Lúcifer, que nós acabamos de ouvir, que era a criatura mais perfeita, uma das criaturas mais perfeitas que Deus ele havia criado, mas por ele desejar usurpar a glória de Deus, Deus ele lançou ele no lugar mais profundo do Sheol, nas profundezas, e ele perdeu a glória de Deus. Um sinal que Deus ele fez isso que é para mostrar que ele não reparte a sua glória com ninguém. E todas aquelas pessoas que desejam ser igual a Deus ou maior do que Deus, o seu destino será no Sheol. Espero que essa primeira parte sobre Satanás, as suas características, as suas origens e os nomes que nós acabamos de ouvir possa nos levar ao entendimento, à reflexão, porque o Espírito quer que você conheça a verdade, para que você seja liberto e para que você assim também, o Espírito venha te usar para você poder ajudar outras pessoas, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta primeira parte que sobre essa série de mensagens que o Espírito Santo tem para nós sobre Satanás e as suas características. O Senhor nos deu entendimento sobre as suas origens, as suas características, os seus nomes. Que essa mensagem, Santo Deus, possa iluminar a mente e o coração dessa pessoa, conforme o Senhor declarou, diz o seguinte, que hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Espírito Santo, que o Senhor possa libertar essa pessoa da ignorância e que o Senhor possa fazer com que ela possa entender que o adversário da igreja cristã é um adversário que odeia ela e que se ela não tomar a decisão de vir para Cristo Jesus, ela será artimanha nas mãos de Satanás. Muito obrigado por esta mensagem. Guarda essa pessoa, abençoa a semana dela, toma a vida dela nas tuas mãos. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento, meu amigo, minha amiga, nessa primeira parte que nós acabamos de ouvir, que o Espírito nos ensinou. E se você quer conhecer mais, lê a palavra do Senhor, estuda a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Você fazendo assim, você será liberto da ignorância e Deus, então, Ele fará com que você seja uma pessoa feliz. Amém? Deus abençoe até a você. Espero, da parte do Espírito Santo, estar com você na segunda parte sobre essa série de estudos sobre Satanás e as suas características. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço. Tchau.